Meus elegantes, aqui estamos de novo para o nosso podcast Elegância Vende. Que você sabe que elegância vende. Vende sua imagem, vende o seu trabalho, vende até você para os seus filhos, para eles poderem, né, obedecer você. O seu parceiro e assim por diante. E dentro disso eu tenho trazido assim, pessoas alinhadas a esse conceito de elegância, de uma vida elegância, onde faz parte cultura, beleza, saúde, bem-estar, arte. E não podia faltar hoje uma dupla aqui maravilhosa, que é uma dupla que não é dupla, né? É a doutora Júlia Veloni, endocrinologista, e a Camila Vasconcelos, doutora Camila Vasconcelos, que é uma nutricionista muito renomada na cidade. E nós vamos fazer o seguinte: primeiro eu quero que elas se apresentem. Júlia, por favor. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje, né, Vanessa, com você, com a Camila também. Meu nome é Júlia Veloni, eu sou médica, sou endocrinologista e atualmente trabalho em Ribeirão Preto, trabalho em São Paulo também e estou animada para a gente conversar um pouquinho. Que ótimo. Camila? Oi, pessoal, meu nome é Camila Vasconcelos, sou nutricionista e gastrônoma também. Olha, não sabia. Trabalho aqui em Ribeirão com a parte de nutrição clínica e trabalho em São Paulo também com a parte de nutrição clínica e personal chef, aqui em Ribeirão também, as duas coisas. Estou super animada para a gente bater um papo. Que ótimo. Então nós vamos deixar depois as redes de vocês, vai estar aqui, tá? A gente vai, todo mundo vai procurando aí, falando com vocês. Primeira coisa, quando eu falei que uma dupla que não é dupla, porque vocês, na verdade, não são uma dupla de trabalho. Vocês são amigas que se conheceram através de competência e recomendação de cada uma, e deu certo, deu liga, mas não quer dizer que vocês trabalhem em conjunto. Explica para mim isso. Tá. O que acontece? Nós trabalhamos aqui em Ribeirão no mesmo lugar, né? No mesmo local, que nada mais é do que uma empresa multidisciplinar, né? Multiprofissional, que tem a parte de personal, pilates, endocrinologia, nutrição, estética, fisioterapia, reabilitação, exato. Então é um lugar muito legal que eu, particularmente, tinha o sonho, quando recém-formada, de trabalhar num lugar assim, onde eu pudesse ter por perto outros profissionais que me dessem apoio para o tratamento do meu paciente. Que eu acredito que é um tratamento ouro para qualquer paciente, é esse acompanhamento multidisciplinar, né? Porque eu acredito que nenhum paciente tem a capacidade, nenhum profissional tem a capacidade de tratar o paciente de forma global, né? A medicina é uma área extremamente grande e sempre mutável, a gente tem que estar sempre se atualizando, e é impossível você tratar de um paciente sozinho. Eu acredito muito nisso. E aí, nessa dinâmica, quando eu entrei nesse local, eu fui atrás mesmo de conhecer a endocrinologista de lá, porque eu sabia que ela poderia ser o meu braço direito aí, no que diz respeito a tratar o paciente de forma plena. E aí eu conheci a Júlia, né? E com a graça de Deus, assim, foi um grande presente para mim, porque realmente nós temos linhas de tratamento que são, né, muito parecidas, a gente acredita nos mesmos princípios, a gente é muito embasado em ciência, muito pé no chão, enfim, são vários pensamentos que convergem, e através desse trabalho que a gente foi criando uma amizade. Então, na verdade, a parceria de trabalho veio antes da amizade, mas assim, né, foi uma consequência muito boa. E isso quer dizer que, por exemplo, eu posso ser acompanhada pela Júlia sem ser acompanhada por você. Claro. Porque eu tenho uma nutricionista, desde que minha filha nasceu, eu comecei, não tem nada a ver. Nada a ver. E também posso ter você como nutricionista com uma outra endócrino. Com Exato. Entendi. A gente tem, obviamente, ela vai ter pacientes que seguem com outros médicos e não precisa necessariamente seguir comigo, assim como eu tenho pacientes também que seguem com outras nutris e tá tudo bem. Eu acho que o importante é que entre nós existe uma conversa, isso é sempre óbvio comentado com o paciente, olha, você segue com algum nutricionista, tem indicações, tem pessoas boas que eu confio, né? Eu brinco que assim, eu passei como paciente nela antes de também recomendar aos meus pacientes, então confio no trabalho. E às vezes o paciente pode falar, não, eu já tenho a minha nutricionista, tá tudo bem, vou querer conversar com ela também, vou querer inteirar
interagir com ela a respeito do seu tratamento, a respeito do plano alimentar e assim por diante. Ótimo. Eu queria voltar a um ponto inicial aqui. Júlia, por que endócrino? Como começou, quando nasceu a ideia? Como foi isso? Então, na verdade, quando você termina a faculdade, né, você pode escolher fazer ou não residência, antes disso, né? Por que médica? Porque médica. Aí é um pouco mais complexo, porque eu não acreditava que eu fosse ser médica, mas eu ia fazer até arquitetura, que é até uma área relacionada a humanas. Eu acreditava que eu fosse seguir uma área de humanas. E aí, durante o cursinho, porque eu não passei, né, de cara no terceiro colegial, durante o cursinho eu fui me encantando com biologia, química, gostava muito de séries de médicos, fui me encantando. A minha mãe é médica, apesar dela não atuar como médica hoje, né, ela, assim, sempre tive um exemplo também disso em casa. Tenho uma família de médicos também. Mas, assim, fui gostando mais de biologia e química ao longo do cursinho, fui me encantando. Tem um livro que eu li também na época que eu gostei muito, chamou Hospital. E realmente eu me apaixonei e ia prestar arquitetura e acabei prestando medicina. E hoje eu acho que eu sou muito feliz na medicina, assim, foi uma excelente escolha para mim. E por que endócrino? Então, aí depois que a gente se forma, a gente pode ou não fazer residência médica, que é uma especialização. Então, você acaba a faculdade, você é médico, pode atuar como tal. Mas eu acabei escolhendo fazer clínica médica, que é uma área mais abrangente, no qual você fica, a gente chama também de medicina interna, no qual o médico fica realmente internado, né, no hospital, cuidando de pacientes graves, pacientes muito doentes, de todas as áreas da clínica. Então, a gente roda em vários estágios: cardiologia, pneumologia, infectologia, medicina de urgência e também na endocrinologia. Então, eu tinha uma grande vontade de fazer nefrologia, que cuida do rim, quando eu estava na faculdade, porque a gente tem muito essa coisa da referência de um professor. Eu tinha um professor muito bom da nefro, e aí eu me encantei, gostava de estudar essa matéria. E a endocrinologia, ela se parece um pouco com a nefrologia, só que eu queria muito ter o meu consultório, eu queria muito a área ambulatorial, e a endócrino é muito encantadora também. Hoje eu sei que a melhor escolha que eu fiz foi endócrino, e aí acabei prestando. Você termina a clínica e faz uma outra especialização, que é endocrinologia e metabologia, e aí acabei fazendo endócrino depois e me encantei. Ai, que maravilha. E você? Por que nutrição? Então, a história é longa também. Eu sou pisciana, né? Então eu tenho milhões de vontades e gosto de milhões de coisas distintas. E a nutrição não foi minha primeira opção. Primeiro eu pensei em direito, porque meu pai é advogado, eu admirava muito ele, a carreira dele e tudo mais. Cheguei a pensar em físio também, porque minha mãe é fisioterapeuta, tudo é exemplo de casa, né? E por um longo tempo eu quis medicina. E aí, no final das contas, eu digo que a nutrição me escolheu, porque empiricamente eu era muito ligada à parte nutricional, porque desde muito pequena eu fui muito ligada ao esporte. E o esporte e a nutrição, eles andam de mão dada. Não existe um atleta que não precise pensar na dieta dele, seja um atleta de sumô ou uma bailarina, né, que tem estereótipos físicos completamente diferentes, mas todos precisam pensar na nutrição. Então, eu digo que a nutrição me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Então, desde muito cedo eu fui atleta, primeiro de balé, depois de taekwondo, depois mais velha fisiculturismo, e sempre estava dentro do esporte e sempre ligada com essa área alimentar. Então, eu escolhi a nutrição e, assim, foi com certeza a melhor coisa que eu fiz, porque é extremamente natural para mim lidar com o alimento, como sempre foi. Foi uma vida inteira construindo essa boa relação com a alimentação e o que ela pode te gerar de benefício, né? Eu acho que é bem isso que eu vivi e aí continuo proliferando isso agora com os meus pacientes, assim. Ótimo, porque eu tinha pensado em muita coisa disso, que de vocês duas, por exemplo, a questão da atividade física, né? Você como endócrino e você como nutricionista, o que vocês falam disso, o que vocês recomendam? Então, em relação à atividade física, né, a minha recomendação é basicamente uma orientação ao paciente, né? Então, eu sempre deixo claro que é importante, isso que a Camila falou é essencial, que o paciente ele tenha um profissional que seja capacitado para orientar qual é o melhor exercício para ele naquele momento. O que a gente sabe em estudos, e aí o médico tem que saber orientar o paciente em relação a isso.
que o exercício misto, ou seja, o exercício resistido junto com o exercício aeróbico, né, que é um exercício de caminhada, de corrida, junto com exercício de força, exemplo, musculação, é a melhor combinação para que o paciente tenha uma qualidade de vida, melhor qualidade, melhor capacidade cardiopulmonar, com menores riscos de doenças no futuro, menor risco de câncer, manter um peso, ou até perder um peso em algumas situações. Então, a gente sabe... Né? Ou até ganhar peso. Existem situações que a gente recebe pacientes com perda de peso e a gente precisa identificar o que está acontecendo, e às vezes é até a parte nutricional, e aí a gente entra nessa questão, mas o médico tem que saber reconhecer isso também, que é a parte nutricional às vezes que está faltando, e fazer uma orientação básica em relação a isso. Agora, exercício físico depende muito do que o paciente tem. Então, por exemplo, existem situações, como é o caso de uma mulher com osteoporose, ou um homem com osteoporose, que eu não sou a pessoa mais capacitada para dizer qual é a atividade física necessária, qual é o exercício que ela tem risco de fazer, por exemplo. Então, precisa de um fisioterapeuta, precisa de um educador físico para orientar, precisa de um ortopedista, ou um reumatologista, eventualmente. Então, existem exercícios de risco, né? Não posso eu falar para ela se ela pode fazer, às vezes, um abdominal, pegar determinado peso e assim por diante. Então, vai depender muito do contexto. Eu acho que individualizar é a premissa, né? Se você não individualizar, você não pode fazer uma receita de bolo, assim como você não pode passar um plano alimentar para todo paciente, eu não posso passar o mesmo remédio para todo paciente. Existe uma orientação básica que a gente vai falar para a população geral em termos de saúde pública, né? Que seria exercício físico regular, pelo menos 3 vezes na semana, exercícios mistos, mas sempre com acompanhamento de um profissional. Eu não tinha pensado nisso, acredita? Outra coisa, essa ideia hoje que eu tenho visto muito falando que quem resiste mais na UTI é quem tem pernas melhor, né, a musculatura, essa história dessa musculatura, né, essa importância, isso não era falado há pouco tempo, né, Camila? Então, a gente por muito tempo, a gente não tinha noção do que o peso... O que é peso? Né? O peso é o númerozinho lá que aparece quantificando osso, sangue, pele, órgãos, musculatura e gordura. Né? E por muitos anos a gente entendeu o peso como certo ou errado, magro ou gordo, e a coisa é muito mais complexa do que isso. O que tem se falado hoje em relação a pernas é o seguinte: na verdade é uma associação um pouco distanciada e generalista, mas o que acontece é, quanto maior o seu percentual de massa magra, maior a sua expectativa de progressão ali de um diagnóstico enquanto internado, porque a gente entende que quando você está em injúria, em fator de injúria, machucado, debilitado, a gente tem uma perda maior de massa magra, pois um dos estoques energéticos que temos é o glicogênio muscular. Sim. Ou seja, se você tem um estoque maior, a sua sobrevida é maior. E esse estoque vem da musculatura? Vem da musculatura. Um dos estoques. A gente tem 3, basicamente, né? O glicogênio hepático, o glicogênio muscular e o tecido adiposo. Eles são nossos estoques de energia. Então, se você está debilitado e você sofreu um grande trauma e você precisa dos seus estoques energéticos para se recuperar, quem tiver mais, sobreviverá mais. Entendi. Aí, assim, complementando, né, a gente sabe hoje que o músculo é um órgão que é endócrino, ou seja, ele produz hormônios. Então volta para mim. Volta. O músculo não só o músculo, hormônio também? Mas o tecido adiposo também produz hormônios. Produz hormônios até falando pra gente comer menos, porque de repente dependendo da quantidade, a leptina é um desses hormônios. Dependendo da quantidade de tecido adiposo, eu vou ter uma informação para comer menos. E também o músculo é um órgão que também produz hormônios. E hormônios muito benéficos do ponto de vista de saúde e principalmente pensando no dos maiores riscos quando a gente fala populacionais de morte hoje, a gente sabe que das maiores causas de morte são doenças cardiovasculares, e aí entra infarto, AVC e por aí vai. Então, pensando nesse sentido, esses hormônios que os músculos produzem previnem essas doenças, assim como algum tipo de tecido adiposo, tecido gorduroso, né? Existem vários tipos de tecido gordurosos diferentes, vão produzir hormônios que pioram
essa parte metabólica, que é a parte aumentando resistência à insulina, risco de diabetes, risco de pressão alta, e aí, por fim, culminando num evento cardiovascular. Então, existe a relação direta da diabetes com a obesidade? Existe uma relação direta. Nossa, existe uma relação direta. Eu tenho que fugir daqui. Camila, e em relação à nutrição, à alimentação, ela tem influência direta, de uma certa forma direta, com a saúde mental? Super. 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 Isso é outra coisa, outro conceito que era pouquíssimo falado, tanto na área médica quanto na área nutricional, e hoje, graças ao avanço, principalmente da tecnologia, do quanto a gente consegue estudar hoje e o quanto a gente consegue alcançar de informação, porque pensa só, antes da internet, quando saiu um estudo, sei lá na Inglaterra, quanto tempo a gente... em quanto tempo isso chegava aqui para nós dentro das revistas científicas, né? Demorava-se muito. Hoje está tudo muito globalizado, então a Júlia publica uma pesquisa hoje dentro do HC, imediatamente eu posso acessar. Certo. Né? Então, assim, em relação à saúde mental, hoje a gente sabe, né, é muito bem conceituado o eixo intestino-cérebro, né, que é uma ligação aí que a gente tem através das bactérias do nosso intestino, da produção também de hormônios que acontecem ali. Então, o início da síntese de alguns hormônios da parte neural, né, da parte cerebral, é iniciado ali no intestino. Então, por conta disso, o intestino que não funciona bem, que está em estado inflamatório ou com alguma crise ou alguma coisa do gênero, sempre vai atrapalhar a produção desses hormônios do bem-estar, por exemplo. Então, está sempre associado. A parte da diabetes que a gente falou, da resistência à insulina, da glicose alterada, também afeta o humor, também afeta disposição, a parte de sono também. Então, tudo correlacionado. Então, minha alimentação vai interferir no meu humor. 100%. E no meu sono. Também. Essa ideia que você falou também é uma coisa relativamente nova. Eu comecei a ouvir há 3 anos atrás, talvez, falarem que o cérebro, que o intestino era o segundo cérebro. Exato. Por conta disso. Eu fiz enfermagem aqui na USP e isso não existia. Isso pra gente não tinha essa teoria. Eu, por exemplo, eu não vi isso na faculdade. Eu não sou formada há tantos anos assim, né? Eu fui ver isso depois, nas pós-graduações, nos cursos de extensão, nos congressos, que foi o que eu disse, né? É uma coisa que não se tinha um olhar tão detalhista para isso. E hoje a gente sabe que tem muita correlação. Tanto que hoje eu vejo psiquiatras prescrevendo probióticos, por exemplo. Né? É uma coisa que o psiquiatra tem a ver com o intestino, né? E aí hoje não, hoje eles mesmos sabem quanto é influente, né, a saúde gastrointestinal do paciente em relação ao estado emocional e de saúde mental dele. Então, hoje, uma das áreas que mais me encaminha o paciente é a psiquiatria. Em relação ao intestino, Júlia? Então, em relação ao intestino, a gente já sabe através das pesquisas que o perfil de bactérias que está no intestino de um paciente, de um indivíduo com obesidade, é diferente do perfil de bactérias que está no indivíduo sem obesidade. Então, através das pesquisas, é o que a gente estava comentando, parece algo simplório, mas tem muito a ser estudado ainda em relação a isso, né? Um outro exemplo, a própria metformina, ou glifage, que é um remédio bem conhecido, né, para tratamento do diabetes tipo 2, é uma medicação que a ação dele é hepática, é periférica, mas muito da parte da ação da metformina é no intestino. Então, a gente sabe que o controle da glicose, né, a produção, a sensibilidade à insulina, tudo isso tem uma interferência no intestino também. E uma coisa, Júlia, que eu acho interessante quando eu fiquei chocada, né? Porque eu sempre via assim, a gente tem excesso de peso, tá com sobrepeso, é sobrepeso. E quando a gente percebe que a obesidade é uma doença. É uma doença. É uma doença e eu acho que hoje ela está menos subdiagnosticada do que ela era. Primeiro porque realmente, infelizmente, nós estamos com uma situação de crescente, né, do diagnóstico. Não só porque estamos diagnosticando mais, mas porque também em relação à população, né?
Hoje a gente tem uma prevalência, pelo menos, de 30%, de 25% a 30% de pessoas com obesidade no Brasil. Talvez pelo entendimento também do que é a obesidade, que antes a gente tinha um conceito talvez um pouco errôneo, né? Então, assim, a criança saudável era aquela que era mais gordinha. A saudável é ser mais cheinho. Come mais. Né? Vamos comer mais. Criança tem que comer doce. Criança não pode passar vontade. E aí, isso se degringola, vida eterna, né? E aí a gente cresce com esses conceitos que hoje, através de estudos, a gente sabe que para o nosso metabolismo não é o melhor, né? E não só, desculpa até te cortar, mas não só em relação ao que é obesidade, mas é o que até a Camila estava falando. Peso é um conceito muito simplório também para a gente falar o que é obesidade. Então explica aí, porque a gente está falando de peso, afinal de contas. Isso, Eu posso dar um exemplo que eu acho que fica bem claro, assim, principalmente para quem não é da área da saúde, porque às vezes a gente conversa em código e nem percebe, né? Nós da área da saúde. Meus seguidores elegantinhos aqui estão... Então eu acho que às vezes a gente precisa simplificar e às vezes falar o óbvio. Então, eu sempre exemplifico para os meus pacientes assim, ó. Imagine um homem de 1,70 m obeso. Certo. Veio uma imagem na sua cabeça, certo? Se eu pegar esse homem e colocar em cima da minha balança, vai marcar 100 quilos. Certo. Ok? Agora imagina que outro paciente entre pela minha porta. É um fisiculturista, daquele bem forte, que dá pra ver as veias, todos os músculos. Ele tem 1,70 m. Eu pego ele, coloco em cima da minha balança. Marca 100 quilos. Essa é a diferença. Entendi. Quando você quer entender que peso é um conjunto de várias coisas e não necessariamente de gordura, mesmo quando ele está elevado. Então, obviamente, a composição corporal desse obeso é completamente diferente da composição corporal desse atleta. E eles têm o mesmo peso, mas não a mesma composição corporal. Entendi. Então entra esse conceito da composição e aonde é o depósito de gordura principalmente. Então, muitas vezes o indivíduo tem um depósito de gordura muito mais abdominal. E a gente considera aquilo como obesidade ou até um sobrepeso, né? Até com indicação de tratamento eventualmente. Porque não importa exatamente só o peso, importa onde a gordura está distribuída e qual a gordura que ele tem, que é uma gordura às vezes mais nociva, e aí volta naquilo que a gente estava falando, né? Uma gordura mais nociva, ela libera substâncias que, né, aumentam o risco dessas doenças associadas ao ganho de peso. Então, de fato, não é só o peso. A gente tem, às vezes, situações de homens, por exemplo, jovens com músculos, que o IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma relação de peso por altura, às vezes vai vir alterado, mas não quer dizer que ele esteja com risco de ter todas essas doenças que a gente está comentando, entendeu? Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu ouço muito falar me explica isso, Júlia, essa questão quando fala de que a gordura, ela tem visceral? É visceral. A gordura visceral, ela é diferente, né? O tecido adiposo, a gente tem vários tipos de tecido adiposo, né? Que são esses tecidos gordurosos. Certo. A gordura visceral, o grande problema dela, por que a gente fala visceral? Porque ela realmente está depositada mais em vísceras, né? Então, não é a gordura do subcutâneo, aquela que fica embaixo da nossa pele que a gente consegue palpar e falar que tem uma gordurinha. Ela é uma gordura próxima das vísceras mesmo. E qual que é o problema? Ela libera, como outras gorduras, ela libera hormônios, citocinas inflamatórias, que são essas substâncias que inflamam. E essa inflamação que é o perigo. Né? Então, como a gente descobre se a gente tem essa gordura visceral? Primeiro que, às vezes, o próprio exame físico, a gente consegue, através de um bom profissional, a gente consegue identificar. Não, isso é muito mais um depósito de gordura que não está adequado para essa pessoa, mas existem outras formas também, outras formas da gente avaliar. Exemplos, né? Aí, bioimpedância, a DEXA, que é a densitometria com composição corporal. Existem diversas formas da gente fazer essa avaliação para saber
qual o grau de gordura visceral. Mas a questão da gordura visceral é exatamente essa. É aumentar o risco de doenças associadas. Então, realmente, ela é mais grave, a visceral é mais grave do que a não visceral. Nociva. Mas nociva. Sim. Ela é mais nociva. Ela Ou é mais até nociva. mesmo com uma simples circunferência abdominal, a gente consegue entender qual que é o grau dessa gordura visceral, né? Foi o que a Júlia falou. Às vezes também as pessoas floreiam muito e isso acaba distanciando a pessoa de querer chegar ao diagnóstico, né? A gente não precisa de um DEXA, que é o padrão ouro de avaliação, para ter certeza que o paciente tem gordura visceral. Basta você fazer um exame físico, uma circunferência abdominal e olhar, né? Com o olhar clínico que a gente é treinado para ter, né? Então a gente olha, a gente sabe ir palpando, eu faço muito isso. A gente consegue entender se aquela gordura é visceral ou subcutânea. Sim. Eu perguntei para vocês, eu queria perguntar outra coisa, é tanta coisa que eu quero perguntar. Uma coisa é a seguinte, você falando na gordura visceral, e agora que está se falando mais do que se falava antes, no lipedema, é isso? Sim. O lipedema. Júlia, o que é isso? O lipedema, ele continua sendo um depósito de tecido gorduroso ali na região, principalmente na região, acaba sendo, né, uma região mais até de depósito do perfil feminino, vamos dizer, mas homem pode ter também. Mas é um depósito mais na região de pernas ou região aparece no culote, eventualmente. Sim. E é uma gordura que, em excesso, gera uma inflamação. Então, não deixa de ser uma inflamação. Essa inflamação dificulta com que tenha uma adequada drenagem, né? O sistema linfático também fica comprometido. Então, fica com aquele aspecto, às vezes, até de casca de laranja, que a gente fala. Sim. Então, porque tem uma inflamação ali generalizada e o tratamento disso, né, continua sendo o mesmo tratamento de um depósito de gordura no lugar que ele não deveria estar, ou seja, com perda de peso, com medidas de saúde e assim por diante. Mas tem tratamento? Tem tratamento. É reversível? Pode ser reversível, mas a depender da situação pode não ser reversível, porque também existe um perfil genético de depósito de gordura nesses locais. E essa inflamação pode não ser totalmente reversível, né? Existem alguns, aí vai entrar na parte estética e tudo mais, mas a gente falando em saúde, né? Os benefícios não são só locais de você tratar, o benefício ele é global. No indivíduo que está fazendo uma perda de peso, que está fazendo mudança do estilo de vida com mais exercício ou comendo melhor. Então, o benefício ele é global. Agora, do ponto de vista estético, aí existem alguns tratamentos que aí também não são a minha área para poder dizer se há uma melhora ou benefício ou não. Entendeu? Mas dentro disso, vocês recomendam a drenagem linfática? A drenagem linfática... Ou existe um pouco de ilusão com a drenagem linfática? Não acho que não é uma ilusão, assim... Dentro disso, a gente está falando do ponto de vista estético, até melhora do perfil de inchaço que o paciente... Às vezes dá um desconforto também para o paciente ter aquele inchaço das pernas e tudo mais, e a drenagem comprovadamente melhora isso, sim. Mas a gente está falando aí de líquido, nós não estamos falando de gordura. Sim. E o lipedema, ele não está envolvendo só uma retenção de líquido, não é só um inchaço. Ele tem uma inflamação pelo depósito de gordura. Então, isso a gente não consegue resolver 100% muitas vezes. Chega a ser, agora a dúvida é minha, chega a ser uma diferenciação celular? Do lipedema tem uma diferenciação celular? Na verdade, a gente acredita que qualquer tecido adiposo que seja diferente tem uma diferenciação celular diferente, né? Então, o tecido adiposo visceral, ele tem uma diferenciação diferente do outro tecido adiposo, né? Tecido branco, bege. O que eu entendo em relação à drenagem linfática, que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte: tendo lipedema ou não, toda região com mais excesso de gordura vai deprimir o sistema linfático. Me corrija se eu estiver errada. E a drenagem linfática, o que acontece? É como se fosse, de fato, uma drenagem externa, né? Então, como se fosse um plus da sua própria drenagem interna. Então, se a sua drenagem interna, como se fosse a drenagem de líquido numa casa, né, os canos de uma casa, tiver com dificuldade, então o que você faz? Você vai lá e coloca uma bomba para ajudar o cano a colocar a água para cima. Com a drenagem linfática, a associação é parecida, porque daí é um fator externo que vai ajudar o seu sistema linfático a trabalhar, mas ele auxilia e tem muito alívio de sintoma no que diz respeito a sentir pesado, se
sentir esticado, aquele mal-estar ajuda muito. Mas não tem nada a ver com perda de gordura. A perda de gordura vai acontecer mediante tratamento medicamentoso ou não, com déficit calórico e perda de peso. Eu acho que é muito bom isso que você falou. Vale lembrar que nós temos esse mecanismo de drenagem natural. Isso já existe. Mas mesmo que eu não faça nada, existe você não fazendo organismo. nada, o seu organismo já faz isso. Mas existe essa ajuda para você, né? De novo, um facilitador mecânico ali e até de regiões de gânglios linfáticos que auxiliam, assim, nesse desconforto. Mas aí nós não estamos falando de perda de peso necessariamente, né, importante, que vai auxiliar no quesito na saúde cardiovascular, no risco de diabetes eventualmente, porque aí o indivíduo precisa ter uma perda de tecido gorduroso também. Na verdade, é mais uma ferramenta para auxiliar a amenizar um sintoma que você já tem, né? Tem gente que eu brinco com os pacientes, eu falo sobre o sistema linfático é preguiçoso, né? Você vê que realmente a pessoa tem essa dificuldade de fazer essa drenagem de uma forma plena, que era para o normotípico, que era para acontecer. Então, o que você faz? Você vai atrás de ferramentas que auxiliem o seu corpo a fazer isso sozinho. Uma delas é a drenagem linfática. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, eu estava comentando com você também, Camila, a questão que eu falei da saúde mental interferir no hormônio. Aliás, o hormônio na saúde mental. E ao contrário, por exemplo, a saúde mental, ela vai interferir na minha produção de hormônio? Sem dúvida. Sem dúvida, porque, na verdade, a gente vê uma relação, né, uma relação dupla, assim. Então, eventualmente, você tem situações de doenças orgânicas. Exemplo, obesidade é uma doença orgânica por si só, não é uma doença psiquiátrica. Não é uma doença psiquiátrica. Não é uma doença emocional. Isso é uma doença orgânica. A gente sabe que ela é uma doença, ela tem uma base genética, ela tem uma fisiopatologia, um mecanismo de funcionar diferente. Mas está associado, sim, a gente vê na prática, a algumas doenças psiquiátricas. E existem doenças psiquiátricas que também podem culminar com obesidade. Não só pelo o fator emocional, que vai acabar estimulando alguns hormônios de fome, ou até a perda do controle, ou o comer emocional, ou a compulsão. Ou a perda de apetite. Ou a perda de apetite, né? Então, imagina um indivíduo que às vezes tem uma base genética que facilite o ganho de peso. No momento que ele passa um estresse emocional muito grande, aquele paciente que tem essa base genética, ele vai muitas vezes ganhar peso, às vezes até sem perceber, porque ele aumenta os hormônios da fome sem perceber. E aí, se você perguntar para aquele indivíduo, você está comendo? Mas ele fala, não, porque a fome dele está maior, ele não percebe, às vezes, ele não põe a atenção à comida que ele deveria colocar, ou que ele poderia colocar, e ele ganha peso sem perceber. E o contrário, bem lembrado, é verdadeiro. O indivíduo que tem facilidade uma base genética para facilidade de perder peso, quando ele passa um estresse emocional, ele perde peso. Se você conversar com ele, você fala assim, você está magro, você não está comendo, ele vai falar, não, mas eu estou comendo. Porque ele não tem aquela percepção da comida, para ele está comendo da mesma forma, mas a fome dele está diferente. Então, ele às vezes está se saciando mais rápido, ele busca menos o alimento sem perceber. Então, isso tem o inconsciente. E falando em saciedade, outra pergunta. Essa história de que a gente, por exemplo, tem um tempo para comer, para que seja engatilhado lá, tem o trigger lá do centro da saciedade. Como é que é isso? Então, eu vou falar uma forma mais para a parte psicológica, depois a Júlia explica a parte hormonal, que é a expertise dela. O que acontece é o seguinte, como ela mesma estava falando, o que acontece? Os nossos órgãos, eles são interligados, eles não são separados. E aí a gente tem essa falsa impressão, porque quando a gente está com dor de estômago, a gente vai no gastro. Quando a gente está com hipotireoidismo, a gente vai no endócrino. Quando a gente está com depressão, a gente vai no psiquiatra. Como se as coisas fossem gavetas separadas. Fragmentadas. E elas não são. Então, o que acontece? A parte emocional tem muito a ver com o controle de fome e saciedade, como ela acabou de exemplificar perfeitamente, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser associada e tratado junto. Por isso que eu digo
que não se trata um paciente sozinho e que as disciplinas têm que se correlacionar, porque o corpo é um só. Só que ele é tão complexo que a gente teve que separá-lo em partes para ficarmos especialistas, cada uma numa parte, e assim conseguir ter mais plenitude de acesso às informações, mas tá tudo interligado, né? Então, realmente, a saciedade, ela tem inúmeros fatores hormonais, orgânicos, mas que no livro é lindo, mas quando a gente coloca na prática, a coisa tem que ser ponderada. E assim, o que a Camila está falando, até falou um outro momento em relação a sono, por exemplo. Às vezes o paciente está com uma questão de sono, uma insônia, e por que às vezes ele está com insônia? Né? Porque ele está com um quadro de ansiedade, ou porque ele está com alguma outra questão psiquiátrica, de origem psiquiátrica, e ele não dorme bem. E o sono hoje é um dos grandes fatores de risco para ganho de peso. Então, se o indivíduo não come bem, ou não dorme bem, no dia seguinte dele a questão hormonal está comprometida, a fome dele é diferente, tudo que ele vai buscar é algo que dê muita energia, e o que dá mais energia é um alimento mais palatável ou mais calórico. Então, isso já é provado, então, né? Júlia, então a insônia engorda. A privação de sono. A privação de sono pode levar o indivíduo a ganhar peso. De novo, aqueles indivíduos que têm uma base genética para isso, que têm um fator de risco prévio, porque ninguém escolheu estar com a doença obesidade, ninguém escolheu estar com a doença, seja outra doença até de perda de peso, né? Num ou contexto mesmo com perda de a peso. ansiedade em exacerbo, né? Porque a ansiedade, ela faz parte da gente, ela ficou, acho que um pouco vulgarizada, essa palavra, como se fosse uma coisa 100% ruim. Como o cortisol, por exemplo. Estou com o cortisol alto, meu cortisol está alto, é o hormônio do estresse. Sim, sem ele a gente não acorda. Tô errada? Não, isso com certeza. Né? Tem que tomar cuidado com essa questão do cortisol. Né? Também não sair... Não é para todo mundo que a gente pede exame de cortisol. Exato. Outra questão. Então, assim, o cortisol é um hormônio do bem. É através dele que a gente desperta pela manhã. O excesso da produção de cortisol te traz um malefício. Então, tem isso, né? Os excessos fazem tudo, mal. Né? A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade em excesso te causa uma dificuldade da sensação, do entendimento de fome e saciedade. Seja para mais ou para menos. Sim. Né? Os quadros de transtornos alimentares, que é o que eu trabalho hoje também, a compulsão alimentar é um transtorno e a anorexia nervosa também é um transtorno. Ambos ligados à ansiedade exacerbada. Um diminui a fome e o outro exacerba a fome. Adorei a conversa. Tem assunto assim pra gente voltar muito. Olha, já me isso tanto de pergunta que eu pensei em fazer. Eu queria só perguntar para finalizar. O que vocês diriam em conjunto para uma pessoa que está querendo perder peso rápido por uma determinada ocasião? Vamos supor, se fosse um carnaval, se fosse uma festa, se fosse uma viagem. Eu diria cuidado. Porque... Primeiro, essa pessoa ela tem que perder peso, e por quê? Porque aqui, né, a gente está falando de elegância, mas o meu trabalho como médica é falar sobre saúde, né? Certo. Então, apesar da gente, obviamente, todo mundo quer se sentir bem numa roupa que vai colocar, quer se sentir bonito, e tá tudo bem ter sua vaidade, o papel do médico é sempre trabalhar com a questão da saúde. Então, primeiro, você precisa de fato perder peso, né? Essa é a questão. Segundo, cuidado com... Aí eu vou deixar a parte das dietas para ela. Essas dietas malucas. Eu vou deixar para ela. Mas cuidado com medicações, né? Para uso a curto prazo, para indivíduos que não têm indicação, né? Exemplo que a gente tem visto é a banalização do Ozempic, do Saxenda, que são os remédios que estão aí, que muitas pessoas acreditam ser moda, mas na realidade eles são tratamentos eficazes para uma doença que se chama obesidade. Sim. E se você não tem a doença obesidade, você não tem a indicação de usá-lo. E aí o conceito de que você para e ganha peso, isso é claro porque o indivíduo que tem obesidade e precisa da medicação, ele vai ter que manter a medicação por um tempo e não parar de repente. E a gente sabe nos estudos da segurança desse remédio para quem tem obesidade. Para quem não tem obesidade, nós não temos essa segurança. Não tem esse estudo. Ninguém fez o estudo em indivíduos que tinham
que não estavam em obesidade ou que não estavam com sobrepeso. Então, nós não temos essa informação. Entendi. Então, ninguém liberou isso. Então, cuidado, porque existe essa questão da beleza, que está tudo bem, mas a gente tem benefícios e tem malefícios que nós não conhecemos. Prudência, então, né? não podemos indicar medicação e nem nada. Eu diria que elegante mesmo é ter saúde, né? Saúde física e mental. Isso que é elegante, porque o que eu vejo é uma deselegância grande nas pessoas que não conseguem ter essa saúde mental e, lógico, a física daí também acaba se esvaindo. Então, eu não acredito em dietas rápidas, eu acredito em estratégias nutricionais que podem ser por um tempo pontuais e um pouco mais restritas quando necessário, mas eu acredito realmente no basicão lá da antiguidade da nutrição que chama reeducação alimentar, né? Você melhorar a sua relação com a comida, deixar de ter um relacionamento tóxico com a comida. É isso que eu brinco com os meus pacientes. A comida, você tem que ter controle sobre ela e ela tem que te trazer benefícios, porque foi para isso que ela foi criada, né? Então é para te trazer benefícios e bem-estar de uma maneira plena, não de uma maneira exacerbada nem para um lado e nem para o outro. Então, eu acredito que se você quer um corpo lindo para o carnaval, planeje-se antes, com antecedência. Porque de última hora não dá nada muito certo. E eu queria saber outra coisa, que vocês deixassem as redes sociais, como a gente acha vocês? Se nossos seguidores quiserem, nossos elegantes aqui, quiserem procurar vocês. Júlia, como é que te acha? Então, eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, atualmente eu estou como médica assistente no Hospital das Clínicas, na USP, né? Mas o meu consultório fica na Fixt, que é um personal studio, né? Que é esse complexo de saúde, que fica na Avenida João Fiuza com a Avenida Consone, ali próximo do Jardim Canadá. E o meu Instagram é dra.juliavelone, com 2 L's. Que a gente vai deixar aqui registrado. Isso, pode me encontrar através disso, ou até mesmo na Fixt, né? Que a gente pode deixar também o link ou o perfil da rede social. Isso. E você? Eu também estou na Fixt, aqui em Ribeirão. E o endereço é o mesmo, tudo igual. Lá eles têm todas as nossas informações na recepção. O meu Instagram é o @CamilaNutriChef, com F mudo. Lá também tem todas as minhas informações para agendamento e vários conteúdos lá que eu tento, né, oferecer para dar um pouco de orientação para o pessoal. Ótimo. E antes de encerrar, eu gostaria também de deixar as redes sociais da Manu, que é uma fotógrafa, tem um estúdio legal, que fez umas fotos para mim e que eu recomendo vocês também. A Manu fez fotos assim, profissionais, que você pode levar sua roupa, trocar 2 ou 3 vezes a roupa. Ela tem todo um aparato para ver isso. E se você precisar de uma fotografia também externa, ela também sai com você para alguns campos. Tanto no seu consultório, ela pode ir, como também você fazer num lugar, por exemplo, com verde, com uma praça, ou onde você quiser. Se você quiser ir para o mar, você tem que marcar a passagem dela. É diferente, né? Porque a gente não tem mar em Ribeirão Preto. Então, também as redes da Manu estão aqui para vocês verem. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei. Foi um prazer. Eu que agradeço estar aqui com vocês. O tempo é pouco. É muita pergunta. Que esse assunto dá muito pano pra manga, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando disso. Que bom. Muito bom. Obrigada, gente.